Amém. Segundo Crônicas, no capítulo 20, diz: Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros 2 amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém. Você pode sentar. Nós gostaríamos de lembrar nesse texto algumas coisas maravilhosas. O texto é longo e nós vamos adiante. O cenário aqui é a peleja que não foi provocada por Israel. Às vezes Israel ia em busca de alguma terra, tal, e às vezes Israel está quieto e os inimigos vêm contra ele. E aqui diz que, no verso 2, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem uma multidão desde lá do mar da Síria, já estão em tal lugar e tal lugar. É uma multidão. E pelo que descreveram, Josafá não está vendo essa multidão. Mas pelo que descreveram, Josafá entendeu que a coisa é muito séria. Tanto que depois, na oração dele, ele vai dizer: Deus, nós não temos como resistir. Mas ele nem viu o inimigo, deram apenas um aviso. E muitas vezes é assim. Tem gente que treme mesmo sem ver o inimigo. Como é que é uma multidão lá desde o mar da Síria? É uma multidão que, se olhar assim na largueza da terra, por onde tu olhar tem gente. Caramba, o que eu vou fazer da vida? Mas Josafá é um rei espiritual. Mas, irmão, quer você veja, quer não, nunca tema um inimigo. Porque acima de todos os exércitos reina Deus. E nós servimos a Deus. Veja bem, não servimos a Deus como os muçulmanos servem, sei lá o que, um diabo que eles chamam de Deus. Os espíritas servem um demônio que eles chamam de Deus. Os católicos servem um demônio que eles chamam de Deus. Nós não servimos a Deus vagamente. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus. A diferença é muito grande. E nós sabemos disso, não sabemos? Nós sabemos muito bem em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso. Então, Josafá nem viu os inimigos, mas ele já temeu. Você já temeu, irmão, diante de algumas ameaças? Alguém já disse para você assim? Lembra de umas gírias que tem por aí no mundo? Cuidado aí, que eu ouvi dizer que você é a bola da vez. Você já temeu diante dessas coisinhas? Não, mas por quê? Não, eu não fiz nada. Você começa a se autodesculpar, porque teme das ameaças de inimigos que você nem vê. Nesse morro aqui, irmão, agora está tranquilo, mas eu me criei aqui nesse morro. E tinha muito dessas piadas. De vez em quando tinha uns morrendo por aí. De vez em quando mesmo, era difícil passar uma semana sem ter um caído, né? Quem é morador antigo aí do bairro sabe que isso aqui já foi um faroeste, uma terra sem lei. Agora está tudo melhorzinho aí. Se bem que para mim não faz a mínima diferença. Pode pegar fogo ou pode inundar. Meu Deus, Ele é poderoso para esfriar a chama ou para me fazer andar sobre as águas.
Então, muitas vezes me disseram, ó, cuidado aí, cara, tu é a bola da vez. Eu falei, é mesmo? Sou a preta ou sou a branca? Na sinuca não tem aquelas bolas, preta, branca? E aí, eu sou a preta, sou a branca, eu sou a vermelha, eu sou a verde, qual que eu sou? Eu não estou contando piada não, tá, irmão? Já me disseram, ó, cuidado aí, tu é a bola da vez, hein? Eu dizia assim, estou esperando. Sem querer saber nem porquê, nem que motivo, a mim não me interessa. Quem está trilhando com Deus, meu irmão, e tu sabe que não escapou dos trilhos, é o zombo e escarneço dos adversários. Diabo como adversário meu é piada. Eu sou infinitamente superior ao diabo e todo o exército dele. Em mim habita o Espírito da glória de Deus. Se eu disser para, ele vai ter que parar. Se eu disser põe cara no chão, ele vai ter que colocar. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, ou não é? Nós temos que saber disso, nós não vivemos autossugestão. Então Josafá aqui, ele recebeu um recado. Nós podemos imaginar assim, aí Josafá, tu é a bola da vez. Josafá temeu, se desesperou, mas, irmão, mesmo que você se desespera para o lado certo. Porque tem gente que se desespera, mas para o lado errado. Josafá se desesperou. O escritor aqui, né? Estou dando crédito ao escritor. O escritor diz que Josafá temeu. Mas ele temeu e fez o quê? Pôs-se a buscar ao Senhor. Tem gente que teme as ameaças e vai querer se justificar. Ó, eu ouvi dizer aí que ó, cuida, fulano está de olho em você, o cicrano está de olho em você, o Beltrano falou isso, o não sei quem, aí o camarada, não, eu vou lá explicar a situação. Aí põe pé na estrada, vai lá, bate na porta, se humilha, olha, não é nada disso não, está havendo mal entendido. Ô meu irmão, deixa o diabo vir bater na tua porta, quando ele vier bater na tua porta, tu pega ele pelo chifre, e diz assim, quem te deu autoridade de bater na minha porta? Você anda com Deus? O teu Deus é maior? A mensagem dessa noite é para você não viver na mesmice. A mensagem dessa noite é para você ter atitude de crente, postura mesmo. Ainda, caramba, Josafá, como é que é? Nós somos alguns milhares, quantos vem aí? Puxa, isso que vem aí pela frente é 10 vezes ou 20 vezes o número que nós temos aqui. Nós não podemos resistir. Tá, ele temeu, mas ele temeu e ele foi para os pés do inimigo. Foi com bandeira branca? Não, ele temeu e foi aos pés do Senhor. Irmão, é admissível que você tema. Porque nós talvez, né? Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até a morte, não foi? Talvez nós não estejamos prontos ao que pensamos estar, ou ao que desejaríamos estar. Mas uma coisa é, nós já conhecemos o bastante, já conhecemos Deus. Então, se você temer alguma coisa, não vai se justificar com ninguém, não vai pedir clemência a ninguém. Se você está inocente, entra na cova dos leões. Está inocente? Quando o rei foi lá falar com Daniel, o rei não dormiu. À madrugada, quando o primeiro raio de sol saiu, o rei correu para a caverna lá do leão. Daniel, o teu Deus a quem tu serve pôde te salvar? Sim, eu estou vivo, rei. Vive eternamente, rei. Por quê? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque não foi achada em mim injustiça. Está com medo de quê, meu irmão? Irmão, só se desespere. Cava um buraco e entra. Se você olhar para você no espelho e ver as tuas vestes manchadas. Aí você pode se desesperar. Porque Deus não anda com quem é injusto. Mas se você está em justiça e em verdade, meu irmão, pode vir leão, fornalha, cova, inimigo, delegado, juiz, promotor, um raio que esparta. Pode vir quem for,
pode vir o traficante, pode vir a fúria dos católicos, a fúria do espírita, a comissão de combate à intolerância religiosa, pode vir o diabo montado no cavalo. Você tem que olhar no espelho, contemplar as suas vestes e dizer: não tem mancha, então vou à luta. Josafá temeu, mas aqui diz: Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele apregoou o jejum em toda Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Jerusalém vieram para buscarem o Senhor. Veja bem, é assim que se faz, irmão. Nós temos um Deus para pelejar por nós. Às vezes, o inimigo vem por permissão de Deus, e o inimigo aqui nem chegou. Deus poderia estar dizendo assim: eu vou provar o rei Josafá. E ele passou na prova. Eu vou provar o rei Josafá. Vou deixar chegar a notícia. Ora, que Josafá brigou nessa peleja? Ele brigou? Não, nessa peleja ele nem brigou. Se houver tempo, nós vamos chegar até o texto e vamos ver que Josafá nem usou armas nessa peleja. Ora, então Deus simplesmente, se Josafá não brigou, não levantou armas e Deus deu a vitória, a notícia não precisava nem chegar a Josafá. Mas Deus falou: vou deixar a notícia chegar a Josafá e vamos ver como ele vai se comportar. Meu irmão, às vezes Deus permite que o diabo bata na tua porta para ver como você vai se comportar. Às vezes Deus permite que os inimigos te mandem uma ameaça para ver como você vai se comportar. Às vezes Deus deixa a fome bater por alguns momentos lá na tua porta, chegar até a tua mesa. Tudo é para ver como você vai se comportar. Mas você não será inocente se cair, porque neste lugar você já aprendeu a lição de que Deus nos prova. Deus nos prova. E ninguém herdará o reino de Deus sem ser provado, salvo, como já temos o conhecimento, aqueles que partem no seu estágio de inocência. Esses é outra história. Mas nós que já temos a nossa razão formada, o nosso livre-arbítrio em potencial de sim e de não, nós todos seremos provados. Deus manda a notícia para Josafá. Aí ele estremeceu com a notícia. Deus está esperando a reação dele. Você já estremeceu com algumas notícias, irmão? Mesmo que você tenha estremecido com algumas notícias, qual foi a sua reação? Nesse momento tem gente que já está esquadrinhando e dizendo assim: caramba, eu vacilei. Irmão, nós somos cristãos. E se alguém quiser explicação de qualquer coisa, pode vir bater na nossa porta que a gente diz: não foi isso não, foi assim, assim, assim. Acabou. Agora, nós não vamos sair atrás de ninguém para justificar nada. Disseram que você falou, que me contaram, que não sei o que não sei o que lá. É mesmo, é problema de quem disse, quem contou, que falou, eu não tenho nada com isso. Mas o teu nome está na maior fofoca, é problema de quem botou ele lá, é problema de quem botou ele lá. Não, mas fulano está sabendo e falaram que foi você, é problema de quem falou. Quero lá saber, eu tenho mais o que fazer, eu tenho trabalho, eu tenho almas para conquistar, eu tenho coisas a realizar. Eu vou sair do meu trilho para ir lá justificar com as fofocas que o mundo tem? Ou será que eu já não sei o bastante que o mundo jaz no maligno? Já viu aquele? Não, eu vou lá, né? Não vai ficar assim não. Quem botou o meu nome nessa fofoca? Meu irmão, quem botou o teu nome na fofoca foi o diabo, você não sabe? Precisa de mais explicação? Que o diabo botou o teu nome na fofoca? Você já não sabia isso? Desde o começo da história do cristianismo a gente já não sabe isso. Eu vou perguntar quem botou o meu nome na fofoca, se eu já sei que foi o diabo, usando os seus instrumentos dessa terra. Então, irmão,
as notícias vêm, as situações acontecem. E sabe o que Deus está esperando? Deus está olhando e esperando para ver como você vai se comportar. Não adianta você dizer assim, não, Deus, mas a culpa foi de fulano. Deus está dizendo, eu sei que a culpa foi de fulano, mas a mim me interessa o teu comportamento e não o do fulano. É você que é meu servo, não é o fulano. É você que tem o meu espírito, não é o fulano. Não, Deus, está vendo? Mas aquela linguaruda... Tá, eu sei que ela é linguaruda, mas eu dei o meu espírito a você. E você, como você vai se comportar? Você também vai ser linguaruda? Igual os filhos das trevas? Então, irmão, Josafá temeu, recebeu notícia, mas qual é o comportamento dele? Ele congregou, diz aqui, no verso, e Judá se ajuntou, no verso 4, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades vieram para buscarem o Senhor. Irmão, é isso que nós temos que fazer. Você está sob ameaça? Está em dificuldade? É nós. Ou melhor, somos nós, né? Aprendi essa gíriazinha, é nós. Somos nós. Nós temos que nos reunir e ir à fonte inesgotável que se chama Deus. Aleluia, Deus. Fonte inesgotável que se chama Deus. E olha que a situação de Josafá não é brincadeira não, hein? Se aquele exército chega até ele já está enxergando Judá e Jerusalém em chamas, crianças mortas espalhadas na rua, mulheres a espada atravessada, homens decapitados, tortura, sangue, lágrima, uma nação destruída. Mas ele olhou diante do caos que passou pela mente dele, ele temeu e ele estremeceu, ele disse o quê? Temos esperança, nós conhecemos o nome que é sobre todo nome, vamos nos reunir, vamos clamar. E ele venceu a guerra, como? Com apenas um clamor. O que pode deter a igreja desse Deus tão poderoso? O que pode deter o evangelho de Jesus Cristo? Olha para a história. 2000 anos de história, nunca houve tanto sangue derramado quanto o sangue dos discípulos de Jesus Cristo. Nunca houve tanta tentativa de exterminar a Bíblia em toda a história da humanidade. Nunca houve um livro tão perseguido que até hoje nos Estados Unidos está sendo classificado como um livro de ódio. Recebi um e-mail, não sei a veracidade, só estou comentando, um e-mail que diz que a própria Sociedade Bíblica já está planejando lançar uma Bíblia sem certos versículos bíblicos que condena as práticas pecaminosas. Por que eu estou mencionando mesmo sem ter checado a realidade? Porque eu já entrei na Sociedade Bíblica do Brasil e já vi, está lá exposto numa das suas prateleiras a Bíblia ecumênica. Isso eu já vi. Então, meu irmão, Josafá reúne a congregação. E no verso 5 diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Sabe, meu irmão, muitas pessoas que recebem ameaças e coisas contraditórias surgem à sua vida, não têm a reação correta. Josafá se vê
perdido, mas ele sabe que existe nele uma fé. Meu irmão, se existe em você uma fé, todos podem estar perdidos, você não, você está garantido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Você tem fé? Exerce ela. Você tem fé? Exerce, principalmente na hora das adversidades, na hora das dificuldades, na hora das lutas, na hora das pelejas. Josafá está aqui numa situação terrível, ele reúne toda a nação, leva todo mundo para um pátio e diz: vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a face de Deus. Não adianta as nossas armas, não adianta os nossos escudos, não adianta os nossos soldados, os nossos cavalos, não adianta os nosso material bélico, não adianta a nossa espada, não adianta a nossa lança, não adianta as nossas armaduras, mas adianta Deus. Ou seja, meu irmão, uma coisa que não é mencionada aqui, armas, armaduras, material bélico, simplesmente diz que Josafá temeu e não diz assim: poxa, veio uma grande multidão, conta quantos guerreiros nós temos. Não, nós sabemos que temos um Deus que é Senhor dos exércitos. Ele não se preocupa em contar os seus guerreiros, ele não se preocupa em saber quantos estão dispostos a ir para a guerra, ele não se preocupa em saber quantas espadas, ele não manda contar o censo, ele não se preocupa em quantos de tantas tribos, quantos das outras tribos, ele não se preocupa quantos são capazes de atirar uma lança, quantos são capazes de atirar uma flecha, quantos estão prontos para a guerra. Ele sabe que Deus sempre está pronto para a guerra. Vêm as ameaças. Você precisa entender que a ameaça que te surpreende não vai surpreender o teu Deus. A ameaça que vem aos teus ouvidos, Deus já traçou o projeto para derrotá-la. Aí aqui ele diz então, lá no verso 12: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, não, olha, estamos desbaratinados. Deus, nós estamos tontos. Mas não estava tão tonto assim. Porque está falando com quem? Com Deus. Então, por mais que ele esteja tonto, ele ainda sabe aonde está a direção. Deus, essa multidão que vem contra nós aí, nós não temos como resistir, não temos o que fazer, nós estamos desbaratinados. Mas Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Irmão, você sempre será vencedor, não interessa o tamanho do inimigo, desde que você não desvie os teus olhos de Deus. Diz o Salmo 123: Para Ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos das servas estão postos nas mãos das suas senhoras, assim, e os olhos dos servos nas mãos dos seus senhores, assim também os nossos olhos estão postos em Ti, até que tenhas misericórdia de nós. Na sequência, eu quero ver contigo o verso 13. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Só um detalhe, irmão. Chama todo mundo para a guerra, vai. Tá, meu irmão? Não deixa ninguém de fora, não. Porque muita gente está esquecendo que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Adestra desde já as mãos das crianças para a guerra. Adestra desde já as mentes das crianças para a guerra. Tem muito pai ingênuo, inocente, fracassado. Não, essa palavra é muito dura, deixa meu filho fora disso, que ele ainda é uma criança. Quando quiser adestrar as mãos do adulto, já era. Às vezes o diabo já adestrou lá na frente. Aqui diz que
todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os pais fizeram, sabe o quê? Olha, vem o inimigo aí, o rei está convocando todo mundo a clamar o Deus de Israel, o rei está convocando todo mundo para o clamor, todo mundo para a praça, vamos lá, peguem as crianças, vamos todo mundo. Muita gente poderia dizer assim, não, é clima de guerra, é coisa feia, palavra de temor, palavra de afronta, deixa as crianças aí. Não, adestra as crianças para a guerra, que elas certamente terão que enfrentar. Muita gente, olha, e tem gente aqui dentro assim, hein? Eu quero apenas fazer a minha parte. Muita gente, não, deixa o meu filho fora disso. Teve o testemunho do filho de um irmão aqui da igreja, uma criança na época, tinha no máximo 10 anos de idade, e estava com uma camisa escrita, Bíblia sim, Constituição não. Quando, num local de trabalho, alguém olhou a camisa e falou assim, mas você é muito pequeno para usar uma camisa dessa. O que você entende disso aí? Quando a criança abriu a boca e destilou a glória de Deus, a pessoa ficou impressionada. Ficou impactada. E o pai chamando a criança para ir embora, vão embora, e a pessoa, não, deixa ele aqui, eu quero falar com ele, eu quero conversar com ele. Eu nunca vi uma criança falando assim. Como ele tem firmeza nas palavras, como ele sabe do que fala. E eu pergunto, o que será com uma criança dessa daqui a 7 anos? Será verdadeiramente um tição tirado do fogo. É tempo de guerra, meu irmão. Sabe quem vai à frente dessa guerra? As crianças. Porque elas vão contemplar de perto que só o Senhor é Deus, é o Senhor das batalhas, é o dominador dos séculos sem fim. Ele mesmo sem arma, ele dá a vitória. Põe as crianças na frente. O mundo vai se escandalizar, mas lá na glória você vai ter o teu galardão. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Traz todo mundo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ser eu sozinho. Não vai ser eu sozinho, é eu e a minha casa. Então lá está os adultos, os adolescentes, as crianças, homem, mulher. Aí diz o verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, e as crianças estão ouvindo isso. Sabe por que Israel era um povo contumaz e não abria a mão dos mandamentos de Deus? Porque as suas crianças estavam acostumadas a ver isso. Estavam adestradas nessa guerra, não negariam. É um povo que, por mais onde ia, tem um princípio para guardar, porque tinha história. Agora, irmão, só um detalhe que me sobressai a mente aqui, pelas misericórdias de Deus. Diz que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, mas a Bíblia não para aí simplesmente sobre Jaziel. Olha o que a Bíblia diz sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então, tem uma história imensa, sabe para quê? Para dizer que a profecia, que a voz de Deus tem raiz, tem fundamento, não era um profetinha de meia tigela, não, se levantando na hora, não, é alguém que tem história.
Tem muita gente que está destruindo a sua vida espiritual porque está vivendo profetadas por aí. A profecia tem raiz, meu irmão, a profecia tem história, tem peso. O cara tem história, o cara que se levanta aqui, o cara que está sendo usado por Deus, não é um Zé Ninguém, não é um Tupirani ninguém, ele é alguém que tem história. Ele é alguém que quando se olhava na vida daquele cara, se via as marcas da mão de Deus. Hoje tem gente por aí que a sua vida está destruída. Porque, não, eu encontrei um irmão na rua que profetizou para mim. Vai ver, esse que está te chamando de irmão era o próprio diabo, que desatarrachou o chifre para te enganar. Tem que tomar cuidado, tem história, as profecias possuem raiz. Tanto que nós dizemos que Deus sempre fala e usa o número 2, confirma o que fala, porque tem história, tem que ter raiz. E Jaziel no verso 15 disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Irmãos, são muitas lições. E qualquer dia ainda arranco aquele relógio lá da minha frente. Aqui está dizendo: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Aprenda, meu irmão, que no meio do povo de Deus sempre tem liderança. E aprenda que Deus fala com todo o povo, mas fala individualmente com o líder. Judá, Jerusalém, e tu, rei Josafá. Presta atenção, que a voz do Espírito vai se repartir a todo o povo, mas ela vai individual para você também. São lições poderosas que eu aprendi e até aqui me tem ajudado o Senhor. Não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão. A peleja não é vossa, senão de Deus. Irmão, nós não temos nenhuma guerra. Todas as guerras que nós estamos enganjados nela, elas pertencem ao Senhor Deus. As pessoas brigam contra a Bíblia e querem exterminar a Bíblia. Por acaso fui eu que escrevi a Bíblia? Foi você que escreveu a Bíblia? Algum de nós tem livro contido aqui nessa biblioteca de 66 livros? Então, quando as pessoas lutam contra essa Bíblia aqui, a peleja é minha? A guerra é minha? Essa palavra não é minha? Essa palavra não me pertence? O Senhor Jesus diz: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Se alguém está brigando contra os conceitos do cristianismo, meu irmão, não fui eu que criei os conceitos do cristianismo. Se estão brigando contra os conceitos do cristianismo, estão brigando contra o autor desses conceitos, e não sou eu que sou o autor deles. Por isso Deus está dizendo: a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. A peleja não é nossa. Fomos nós que edificamos a igreja? Por acaso fomos nós que fundamos a igreja? Foi o nosso sangue que foi derramado pela fundação da igreja? Por acaso o Espírito que opera na igreja, o chamado Espírito Santo, esse Espírito somos nós que liberamos ele? Então, se alguém está brigando, meu irmão, procure ver a mão de Deus agir. Porque se alguém briga contra esta causa, está brigando contra o autor da causa. E o autor dessa causa não sou eu e não é você. Aí diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha que interessante, o rei temeu, a multidão é grande, o profeta está dizendo que a multidão é grande, está dizendo que a peleja é de Deus, está dizendo assim: vai ao encontro. Mais uma prova para o rei. O rei poderia dizer assim: não, vamos ficar por aqui e vamos esperar o resultado. Vamos ver se essa multidão vai aparecer diante dos portais de Jerusalém, diante dos muros de Judá. Vamos aguardar. Não, Deus diz assim: vai ao encontro deles. O que você tem medo, meu irmão?
O que tem te apavorado? E essa é uma palavra para alguém que está aqui dentro. O que você tem tido como pavor? O que tem te apavorado? O que tem feito você temer? Deus está dizendo, vai ao encontro. Vai ao encontro, meu irmão. Vai lá ao encontro. O que está te apavorando? Vai ao encontro, que quando você chegar lá, vai contemplar a vitória do Senhor. Vai ao encontro. Está todo mundo acuado, a multidão é grande. O profeta está dizendo, a multidão é grande, mas a peleja é de Deus. Amanhã, vai ao encontro. Descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. 17, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Nesta peleja não tereis que pelejar. Ah, Senhor, não terei que pelejar? Ah, então para que eu vou lá? Nessa peleja não tereis que pelejar. Estai de pé. Vai lá e fica de pé aonde eu estou mandando você ficar de pé. Sabe, irmão, que às vezes a vitória é mais simples do que o que nós pensamos. Põe de lado o temor e segue a fé, segue a palavra. Se Deus falou, vai e faz. Senhor, a multidão é imensa, eu ainda vou sair das fortalezas, ainda vou sair de trás do muro, eu ainda vou me arriscar mais ainda. É melhor obedecer do que sacrificar. E nesta peleja, assim, eu não tenho que pelejar, como que é esse negócio? Não vou pelejar, eu só tenho que ficar de pé. Irmão, fica de pé, mantenha a postura, sabe? Mantenha a sua posição, mantenha o seu principado. Ficar de pé aqui não representa somente um de pé natural, representa um de pé espiritual. Mantenha a tua postura, mantenha o teu principado, mantenha o teu ministério, mantenha a tua obra, mantenha os teus afazeres. Não fica de pé diante do inimigo e deixa Deus ser Deus. Muita gente muda a sua postura diante das ameaças. Imagina se Josafá sai, poxa, Deus falou para a gente não pelejar, eu vou levando logo aqui um lencinho, qualquer coisa, eu hastio a bandeira da paz, né? Deus não está falando para hastear a bandeira de paz, Deus está falando para ir ao encontro dos inimigos e ficar de pé. O Senhor será convosco. E eu gosto tanto desse versículo 17, eu conheci ele muito jovem na minha caminhada. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Ora, eles ouviram apenas uma palavra. O que eles fizeram? Já estão comemorando, já se lançaram ali em terra, já estão adorando, já estão festejando, já estão dizendo que só o Senhor é Deus. Sabe, meu irmão, é o tipo da coisa, é você crer para ver. Muita gente quer esperar as coisas acontecer. Quem tem fé comemora com antecedência. Mas Josafá recebeu uma palavra, todo mundo se prostrou e louvou a santidade de Deus. Só o Senhor é Deus, engrandeceu a Deus de todas as maneiras por causa de uma palavra, porque sabiam, reconheceram que a palavra vinha do Senhor. Só que tem muita gente que ouve um monte de coisa, mas não reconhece que a palavra vem do Senhor. E aí não celebra com antecedência, não comemora com antecedência. E muitas vezes Deus quer ver a sua fé de comemorar com antecedência a vitória antes da guerra ser montada. Eu não vi acontecer nada. Eu recebi uma palavra, mas eu não vi acontecer nada. Sabe por que não viu acontecer nada? Porque Deus queria que você comemorasse, festejasse na hora que recebeu a palavra. Foi o que o rei fez. Deus vai dar vitória? Tá, então vamos lá, né? Vamos lá. Não, Deus vai dar vitória? Então vamos festejar já, vamos comemorar já. O
que ele faz? No verso 19: levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos de coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Que coisa assim chocante! Isso é marcante no cenário de Israel. Agora, o que nós queremos ver é que o rei creu. Então o que ele faz? Se alguém vai para a guerra, você vai encarar o inimigo, o que você faz? Você monta todo o exército e põe o pessoal armado à frente. Ele fez o contrário. Quem ele pôs à frente? Os que estavam cantando, quem tinha instrumento de música, quem ia louvando, os levitas, aqueles que cuidavam do santuário. Foi esses o que ele colocou à frente da batalha. Por quê? Porque Deus falou: nessa peleja não tereis que pelejar. Se eu não tenho que pelejar, então bota os cantores na frente do exército. Sabe, irmão? Na nossa caminhada espiritual, você tem que ter atitudes loucas para o mundo, mas que são poder, são confiança para Deus. Imagina um homem saindo para a batalha, se algum incrédulo lá no meio da congregação, alguém que não tomou conhecimento dos fatos, poderia dizer assim: o rei pirou, nós estamos indo para a batalha, olha o que ele faz. Ele colocou o povo armado lá atrás, e o povo que está lá na frente são os cantores, são o pessoal com instrumento, gente com atabaque, gente com harpa, gente com saltério, gente com flauta. Olha o que esse rei está fazendo, esse cara é doido. O que vai acontecer quando nós encontrarmos os inimigos? Se tivesse algum incrédulo no meio da congregação, esse seria o papo. Mas aqueles que receberam a palavra do Senhor dizeriam: não, vamos em frente. Vamos louvar a majestade, vamos dizer que só o Senhor é Deus, porque aquele povo que vem lá atrás de nós, aquele povo armado, eles não vão nem precisar lançar mão das suas armas, porque o Senhor disse que Ele pelejará por nós e nós nos calaremos. Amém, meu irmão? Só para nós terminarmos, no verso 26 diz: e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, ou seja, Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Irmão, aqui tem uma lição que todos nós precisamos aprender. Quando os inimigos veem que nós mesmos pelejamos, guerreamos, isso parece meio natural, mas quando os inimigos veem que nós não tínhamos condições, que nós não tínhamos recursos, que nós não tínhamos como realizar nada, nós não tínhamos como escapar, e a tempestade passou, e as chamas passaram, os vendavais, os maremotos, e nós ficamos de pé, até os nossos inimigos são obrigados a declarar que só o Senhor nosso Deus verdadeiramente é Deus.
Os inimigos temeram, estremeceram, porque sabiam muito bem o nível daquela batalha. Imagina, já está todo mundo sabendo. Caramba, vem os moradores lá da montanha, vem não sei quem da Síria, já era, hoje é o fim de Israel. E a peleja começou lá, Israel está indo para a batalha, os inimigos estão olhando, eu só não estou entendendo uma coisa em Israel, mas ele está indo para a batalha. E de repente, o que você não está entendendo de Israel? Eu nunca vi ninguém ir para a guerra com os cantores à frente. Eu só não estou entendendo isso em Israel. Aquele rei é maluco, olha o que ele fez. Lá tá as crianças no meio do louvor, lá tá as pessoas cantando com instrumento. Eu não estou entendendo o que aquele rei está fazendo. Aleluia a Deus. Eu não estou entendendo a loucura daquele rei. Olha como eu nunca vi ninguém organizar um exército assim. Eu nunca vi ninguém preparar nada dessa maneira. Aquele rei é louco. Eu sei que hoje é o fim deles, hoje eles estão acabados. Eles são um grupinho na frente de uma grande massa. E no final da história eles só ouvem os chifres tocarem, as trombetas anunciar, a terra tremer, o céu transtornar-se. Eles só veem o vendaval, eles só veem de repente quando olha, só corpos caídos diante de Israel. É só o que eles veem. E quando eles olham depois de toda a batalha, o grupinho está de pé dizendo: bendito seja a majestade de Deus, e a massa dos ímpios todas caída diante dos seus adversários. Sabe, meu irmão, vamos nos esforçar para aprendermos a deixar Deus guerrear. Vamos nos esforçar para aprender essas lições, sabe? Tudo é um exercício, tudo na vida é um exercício. Tem a sua vida de leitura, tem a sua vida de oração, tem a sua vida de clamor por misericórdia, clamor por compaixão da sua própria vida, sabe? Se aproxima de Deus intimamente, procure conhecer os segredos do Senhor que são somente para aqueles que o buscam. Clama a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, desenvolva a sua vida, porque um dia você ouvirá uma notícia. Vão dizer, vem uma multidão contra você, e você diz assim: essa história eu já conheço. Eu já conheço essa história. Quanto maior o meu adversário, tanto mais eu verei a mão do meu Deus. Isso aí não é essa história. O que muda? Então, meu irmão, nós precisamos, para que todos os povos ao redor vejam e tenham visto, né? Que verdadeiramente o nosso Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, é o único e verdadeiro. Nós temos que realmente não temer, ficar de pé e deixar Deus pelejar por nós. Agora, a ordem, desce a ladeira, vai ao encontro, vamos sim. Mas vamos louvando e engrandecendo ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Então, irmão, fica essa lição para nós, fica essa mensagem. 2 Crônicas 20, 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Irmão, quando Deus te disser guerreia, guerreie, mas se ele disser não tereis que pelejar, espera o resultado, que você verá que só o Senhor é Deus. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.